Glaucio, primeiramente, muito obrigado. E hoje eu entendo que, assim, nossa galera, principalmente o pessoal que me segue aqui, né, e a gente fala muito sobre isso, a grande maioria tem mais de 40 anos. Então é bem comum, agora depois dos 40, você sentir alguma zica, né? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. E muitas vezes, doutor Glaucio, a gente para, né? Tio Ed, sabe o que eu posso, sabe o que eu não posso? E nessa de parar, muitas vezes a gente passa muito tempo. Então a ideia aqui é entender um pouco, né? Até quando eu preciso realmente parar de vez, ou eu preciso entrar numa fase de fortalecimento, o que eu preciso fazer de fato? Deixar isso bem claro aqui para os nossos alunos, tá? Então, olha, seja muito bem-vindo, tá? Me fala um Obrigado. pouquinho, doutor Lawson. Se apresenta aqui, fala quem que é você, a sua especialidade, fala um pouquinho de você para a gente te conhecer. Eu já te conheço já há anos, Pois é, tive estamos juntos esse há anos prazer. aí. O meu nome é Glaucio Siqueira, eu sou médico, né? Eu fiz minha formação na UFRJ, já tenho 20 anos de formado, já se passaram 20 anos, e eu fiquei 9 anos na UFRJ, né? Eu emendei minha faculdade ali com uma residência em ortopedia e traumatologia, e durante meus anos lá eu me apaixonei pelo ombro, né? E pelo cotovelo, que é uma articulação muito interessante, muito dinâmica, né? Muito dependente dos exercícios físicos. E é uma articulação que a gente tem a capacidade de ajudar muito, né? A gente que é ortopedista, o que a gente mais gosta, na verdade, é isso. É quando a gente consegue ajudar, quando a gente consegue resolver os problemas, a gente sente um prazer, um orgulho em conseguir fazer isso. Então, desde então, eu fiz a minha especialização no INTO, né? Fiquei um ano lá, depois eu virei staff. Hoje eu faço parte da chefia lá da área de ombro e cotovelo. E no INTO nós somos referências nacionais, ou seja, nós recebemos os casos mais complicados ali do país inteiro. Então tem muito caso complicado lá, muita artroplastia, né? Eu também sou professor, então eu adoro. Outra paixão minha é dar aula. Eu adoro explicar as coisas, enfim. Eu venho de família de professores, então eu curto muito explicar as coisas e, enfim. Então eu dou aula na Faculdade de Medicina e do MED, dou aula de ortopedia, dou aula de anatomia humana, e é E isso. é um assunto bem amplo, assim, né? Vamos lá no começo da tua carreira. Por que você escolheu, assim, ser médico, né? Ortopedista? Por que disso? Bom, isso começou na minha infância, né? Eu sempre fui apaixonado por animais, por bicho. Então, assim, a área de biomédica já estava na minha cabeça, assim, desde cedinho. A área de ortopedia foi uma coisa mais aos poucos, né? No meio da faculdade, eu cheguei à conclusão que eu queria algo cirúrgico, porque eu gosto daquele aprendizado sinestésico, aquela coisa com as mãos, sabe? Aquela coisa que você aprende. Quando eu comecei a suturar e dar ponto, que eu fazia caprichado, eu gosto disso, né? Eu fiz parte do meu internato na cirurgia plástica. Então é uma coisa que eu gostava muito, assim, de suturar, de resolver as coisas com as mãos, ser mais resolutivo, né? Nesse momento eu já estava decidido a fazer algo cirúrgico. E mais para o final, eu passei pela ortopedia e, assim, é muito mais do que eu imaginava, né? A ortopedia é uma área muito ampla. A ciência por trás das coisas é muito mais do que placa e parafuso. Eles falam que o ortopedista é só marceneiro e tudo. Não é bem assim. Tem muita tecnologia, muita ciência por trás do que a gente faz. E aí eu escolhi ortopedia mais para o final da faculdade, né? E estou nessa até hoje. Show de bola. A galera, vamos entrar no tema aqui já de lesões, né? O que a gente deve fazer de fato, porque eu vejo que muita gente para definitivamente, né? De repente por uma lesão e ali volta a engordar, tem outros problemas, aquilo vai gravando, né? Uma questão vai gravando outras, de repente aquela pessoa quando ela percebe, ela já ficou anos e anos ali, né? Esperando aquilo resolver e muitas vezes não resolve assim, né? Sim. E vamos falar um pouquinho aqui, Glaucio. Eu lembro um pouco da tua história lá no começo, né? Porque você passou um pouquinho por esse processo também, né? De precisar do exercício físico, Uhum. né? E você fala assim, caramba, vamos ali fazer isso para fortalecer aquilo. Me fala um pouquinho dela. Você também foi essa pessoa que precisou, né? Resolver esse problema de uma lesão para hoje você, além de tudo que você sabe sobre isso, você também é uma pessoa que viveu isso, né? Claramente na tua. Como que foi essa questão de você
do exercício físico. Conta um pouco da tua história em relação digamos, uma lesão que você carregava e você foi buscar isso, né, no exercício físico. E depois a gente já pode entrar exatamente aí o quanto o exercício físico é importante, né, para a gente, nesses casos de recuperação. Então, Ed, eu faço exercício físico desde os 16 anos. É um dos motivos até de eu gostar da ortopedia, porque eu gosto de esporte, entendeu? Eu faço musculação desde os meus 16 anos. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fiz 1, 2 anos de musculação, parei 1, 2 anos quando entrava para a faculdade, quando começou o mestrado, quando tinha filho, tudo isso eu parava. Então, fazia, parava, fazia, parava, fazia, parava. Eu me considerava uma pessoa experiente em termos de exercícios físicos. Imagina, acho que se somar a minha vida inteira, eu tenho 15 anos de musculação, entendeu? E à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo muda muito, né? A gente, para você ter uma ideia, né, até o final da vida, 80% das pessoas tem doença degenerativa, né? Artrose na coluna, hérnia de disco. Muita gente chega com isso no exame, né, mostrando como se fosse assim uma coisa, nossa, eu tenho uma protrusão discal. E assim, isso é uma coisa que 80% das pessoas têm. Faz parte do envelhecimento humano, né, a degeneração do corpo. Na minha área, no ombro, por exemplo, as lesões do manguito rotador, elas estão presentes em até 1/3, 1/4 das pessoas até o fim da vida. Ou seja, os tendões eles vão ficando menos elásticos, eles vão ficando mais frágeis, vão ficando mais finos, e as lesões vão começando a aparecer. A lombalgia, né, a dor lombar é uma coisa muito comum, né, com o tempo, e faz sentido. Na faculdade, né, na ortopedia, a gente aprende. A nossa coluna é composta por vértebras, né, com articulações, mas assim, se for só ela despenca para um lado para o outro. Nós até temos ligamentos, mas eles não foram feitos para serem solicitados tanto. Os ligamentos eles aguentam até certo ponto. Então, o que segura, na verdade, nossa coluna no lugar são os músculos. Né? São os músculos. E os músculos eles formam um escudo em volta da coluna, né? Como você tem uma musculatura, né, abdominal, lombar, né, dorsal bem fortalecida, você não precisa dos ligamentos porque sua coluna fica um aço, ela fica estável, entendeu? E isso a gente sabe, né, na teoria, mas é quando você começa a experimentar o fortalecimento, né, que você realmente consegue perceber a enorme diferença para a coluna que faz o exercício anaeróbico, né, principalmente aquele exercício do core, né, que é o nosso centro. E né, no meu auge dos meus 15 anos de experiência aqui em musculação, que eu achava que entendia bem das coisas, eu só fui descobrir, né, no CrossFit as deficiências da musculação, que hoje eu sei que a musculação tem deficiências, entendeu? A musculação pura, né? Normalmente, é comum, não estou falando todas, né, em todas as práticas, todas as pessoas que fazem musculação. Eu estou dizendo, assim, na minha experiência, nos meus 15 anos, eu negligenciei muito o abdômen, eu negligenciei muito o lombar, eu negligenciei muito musculatura glútea, membros inferiores um pouco também, entendeu? Então, ao né, participar, né, ao treinar com você mesmo, eu pude perceber como a musculação deixa a desejar em alguns quesitos, né? Que Principalmente hora, que hora, esses. que hora que virou a chave, assim? O que foi preciso acontecer para você virar a chave, assim, e falar assim, caramba, eu preciso dar uma fortalecida nessa lombar aqui. Essa Como que foi isso? história é boa, tá? Então, durante a pandemia, né, a gente ficou todo mundo em casa. Você imagina, 2 crianças em casa, uma de 1 ano de idade, aprendendo a andar. Foi o caos, o caos. A gente era assim, modo sobrevivência, né? De exercício físico, enfim, chegava no final do dia, a gente estava exausto, exausto, eu e minha esposa. A gente bebia um vinhozinho à noite, a gente ia ao restaurante. Então, assim, ganhei peso, né? Parei de fazer exercício e com criança pequena, a criança pequena ela solicita muito da sua coluna, né? Quem tem filho aí sabe, né? A criança ela solicita a sua coluna de uma maneira inaquela. Você trocar uma fralda, que você se inclina para frente
Isso é uma coisa que às vezes causa dores horríveis, né? Eu já tive dor de cair no chão sentado e não conseguir levantar, assim, de trocar roupa de cama. Principalmente à noite, quando você está mais relaxado, a musculatura está relaxada, aí a sua coluna está mais vulnerável ainda. Então chegou nesse momento que eu estava sentado lá de madrugada, trocando roupa de cama molhada dos meus filhos, né? Cheio de dor lombar, falei assim, cara, eu não consigo levantar. Não consigo levantar. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Aí eu falei, pô, vou voltar para musculação, que é a coisa que eu sempre fiz, né? Sempre que eu tinha isso, eu voltava para musculação, aí dava aquela melhorada, mas musculação era aquela coisa. Em 6 meses, eu já estava meio que no meu limite. Passou de 9 meses, eu estava mantendo. Eu já não conseguia mais, já não estava mais evoluindo, né? Eu já sabia o que é a musculação. E eu estava vendo os boxes de CrossFit abrindo para tudo quanto é lugar, né? E uma coisa interessante sobre o CrossFit é o seguinte: se você tem uma formação tradicional de ortopedia, você olha para aquele exercício e você fala assim, isso não tem como estar certo. Esses movimentos súbitos, né? Essas desacelerações rápidas, essas contrações excêntricas, isso é o que causa lesão na nossa cabeça, entendeu? Então, assim, muitos ortopedistas, por exemplo, naquela época, o ortopedista, por formação, ele não tem como olhar para o CrossFit e achar aquilo ali bom ou normal, né? Mas eu sou uma pessoa de mente aberta. E, assim, eu vi abrindo box de CrossFit, eu disse, vou fazer essa coisa, porque aí eu vou fazer o seguinte, na pior das hipóteses, eu vou ter uma opinião mais embasada sobre por que essa coisa não está certa, né? E aí eu conheci você me foi indicado, né? Eu vi alguns milagres que você fez por aí, foi muito bem indicado, nós começamos a treinar e me foi uma revelação, né? Foi um exercício até de humildade, né? Nos 15 anos de musculação eu percebi que eu não sabia agachar, que eu não sabia fazer supino, enfim, que eu fazia um monte de coisa não errado, mas assim, não ideal, entendeu? Na academia a gente tem muito pouca supervisão, né? Normalmente o profissional que está lá na academia, ele está olhando lá todo mundo. Se você não estiver muito errado, ele não vai corrigir, entendeu? Então eu não tinha noção. Era aquela coisa, eu fazia muito exercício para peito, para costas, né, para bíceps, aqueles exercícios que hoje em dia eu sinceramente acho uma perda de tempo, aqueles exercícios que são de cadeia aberta, né? Que você trabalha às vezes um músculozinho bíceps, que é um músculo fininho ali que você fica um tempo, olha, uma perda de tempo, sendo que você pode fazer um exercício funcional, né? Como eu aprendi com você, que você trabalha muitos músculos ao mesmo tempo, né? Então, eu comecei a treinar com você, me foi uma revelação muito grande. O meu desempenho, assim, o meu desenvolvimento foi muito além do que eu esperava. Eu estou há 3 anos sem saber o que é dor na coluna, né? Ou seja, mostra na prática, né? Principalmente exercícios para cadeia posterior aí, né? Lombar, glúteo, do dorso, né? Estabilizam muito bem a coluna e controlam muito, né? Você imagina, eu tive dores de cair sentado no chão, né? Tô 3 anos, né? Sem ter dor na coluna e eu tô na minha melhor forma física que eu já tive na minha vida. Aos Maravilha. 45. Tem quantos anos hoje? 45. 45 anos, voando. Vamos falar um pouquinho agora, vamos agora entrar numa parte um pouco mais técnica, né? Aproveitar que o nosso especialista, o Dr. Glaucio, e falar de lesões, né? Por exemplo, a que ponto, imagina uma pessoa sente uma dor, talvez a dor mais comum seja aí, talvez a hérnia de disco, né? Todo mundo Sim. coloca hérnia de disco, tio Ed, eu tenho hérnia de disco, não posso treinar. Até que ponto, né, a pessoa não pode treinar? Vamos falar um pouco sobre isso. Em que momento que realmente ela tem que fazer uma fase de recuperação, uma fase de repouso absoluto? Que momento que ela é liberada? Até que ponto isso funciona assim na medicina? Vamos começar com duas situações, Ed. A primeira Uhum. situação é aquele quadro agudo, tá? Eu estou com dor na coluna que começou ontem, tá? Essa pessoa com um quadro agudo de lombalgia, ela pode se beneficiar de um repouso relativo, tá? Mas se ela ficar na cama, está comprovado que isso, na verdade, atrasa a recuperação dela. Ela vai demorar mais para sair dessa crise se ela ficar de cama, entendeu?
Então, o ideal é um repouso um pouquinho mais forte durante 24 horas, e o ideal é que após isso ela já comece a tentar retornar às suas atividades do dia a dia. Não é exercício, né? Levantar peso com dor, não é isso, tá? Então, via de regra, tá? Em uma situação de lombalgia aguda, precisa ser examinado, porque cada caso é um caso, precisa ser uma coisa personalizada para cada pessoa, né? Precisa ver se não tem um componente neurológico nessa dor, ou seja, se tem algum nervo pinçado, principalmente neuropatias que causam fraqueza muscular numa perna só. Isso é um sinal de que pode ter algo mais grave aí, uma hérnia comprimindo alguma estrutura, né? Esse caso tem que ser manejado com um pouco mais de cuidado e de parcimônia. Mas esse caso ele é a exceção, né? A grande maioria das pessoas com crise de dor lombar, na verdade, não tem sintoma neurológico. É só uma dor. Às vezes tem um pouquinho de dor neuropática irradiando ali por trás. Essa é a regra. E esse paciente, ele deve ser tratado, ele deve sair da crise e depois ele tem que começar um tratamento para evitar que tenha novas crises. E é aí que entra o exercício físico, né? Principalmente o exercício anaeróbico. Porque nesses casos, o exercício de resistência para ganhar músculo, ele é muito mais eficaz do que caminhada, entendeu? Do que ginásticas gerais, assim, mais leves, né? O exercício para ganho de massa muscular ele é muito mais eficaz do que esse aeróbico, na verdade. Que a maioria das pessoas faz isso, né? Ah, estou precisando fazer exercício. Aí vai fazer caminhada, aí vai correr. Esses realmente, eles até têm alguma contribuição, mas não é tão eficaz quanto o fortalecimento, principalmente de cadeia posterior, né? Lombar, abdômen. Então, só para a gente entender aqui, uma pessoa tem um problema, ela já está liberada pelo médico para fazer um trabalho de fortalecimento. A grande causa do problema, a gente precisa resolver esse problema. E uma forma de resolver esse problema para que ela não tenha novamente uma nova crise é a gente, igual você falou no começo, blindar aquela região, né? E muita gente não associa que o músculo é o que vai proteger exatamente aquela lesão, né? Então a gente precisa, se ela se lesionou, é bem provável que aquela musculatura ela não estava eficiente ao ponto de evitar aquela lesão. Então, portanto, a ideia é fortalecer aquela região. Isso é a famosa prevenção, né? Fazer exercícios preventivos para que ela não volte a ter esse problema. É isso, né? Exato, é isso mesmo. E no caso do paciente que tem dor crônica, ou seja, o paciente já tem dor há meses, há anos, entendeu? Esse caso, ele precisa ser avaliado com mais cuidado. Provavelmente é o caso que vai precisar fazer uma ressonância magnética, talvez ser avaliado por um ortopedista, né, para ser feito um exame neurológico para identificar as deficiências, né? Muitas dores lombares também não têm relação com a coluna, tá? A dor lombar, ela também tem causa renal, né? Nós temos alguns tumores, dependendo da idade, nós temos até tumores, temos problemas na coluna, são a exceção, tá? Mas se a dor já tem meses, né, ou anos, isso precisa de uma investigação mais detalhada. Esse paciente você não pode indicar ele cegamente, vai fazer exercício. Não é bem assim. Esse caso precisa de um pouco mais de cuidado. Mas, fatalmente, vai terminar na indicação do fortalecimento muscular. A coluna é muito raro não culminar com essa indicação de fortalecimento. Então, talvez dos problemas ortopédicos seja o mais relevante, né, o condicionamento físico, talvez, a coluna lombar. Se a gente pensar, então, em prevenção, a gente podemos até afirmar aqui, doutora, que musculação, trabalho de fortalecimento é para todo mundo, né? Inclusive para quem já passou dos 40 anos, porque, como a gente falou logo no começo, a tendência, cada vez mais, a gente sofrer, né, com a sarcopenia, né, que é a diminuição da massa muscular, que a tendência é essa. Então, se a gente deixa um pouquinho, eu costumo dizer sempre aqui que a gente é no modo Zeca Pagodinho, né? Se a gente deixar a vida levar, né, ela vai levar para uma sarcopenia muito, né, muito, em pouco tempo, inclusive. Mas a gente pode reverter esse problema, né? A gente pode amenizar esse problema com o trabalho de fortalecimento. Sim. Então, quando a gente pensa agora vamos entrar especificamente, porque muita gente não entende, né?
A maioria da galera que me segue aqui, a gente não fala para médicos, a gente não fala para professores de educação física, fisioterapeutas, não. A gente fala para pessoas comuns, pessoas que querem, poxa vida, evitar dor, quer de repente, pô, não quer carregar o filho no colo, não quer trabalhar, sabe, sem sentir nenhum tipo de desconforto, pessoas que não conseguem mais trabalhar dentro de casa, porque sentem muitas dores nas costas. E a dor cada vez mais está muito comum, né? Principalmente hoje, cada vez mais a gente trabalhando em casa. Então, pensando nessa questão de fortalecimento, pensando em coluna, o que seria mais interessante a gente trabalhar, né? Quais são os melhores exercícios para trabalhar essa região, pensando em fortalecimento de lombar, que talvez seja as piores causas de dores aí que a gente tem encontrado, né? Então, assim, via de regra para a coluna, o mais importante é cadeia posterior, tá? Então, nós estamos falando aí de isquiotibiais, glúteo, nós estamos falando aí de musculatura paravertebral lombar e abdômen, que são os músculos estabilizadores aí principalmente da coluna lombar. Esses são os mais eficazes nesse tipo de tratamento. E que tipo de exercício que a pessoa pode entender da qual ela vai solicitar essa musculatura? Né? Que tipo de exercício... doutor, mas exatamente o que é isso? Que tipo de exercício que eu vou conseguir fazer, que eu vou conseguir fazer com que esses músculos, que são tão importantes para estabilizar a minha coluna, eles fiquem fortes, né? A gente pode falar... Você consegue citar alguns exemplos, assim, de forma mais específica? Tem muitos. Um dos meus prediletos é o levantamento do solo, né? O famoso deadlift, que é um exercício pouco conhecido e muita gente tem medo. Quando a pessoa tem dor na coluna, é um exercício que a pessoa tem muito medo de fazer. Eu tinha medo na época. Não me explicaram, por exemplo, esse exercício, como na época que eu comecei a treinar com você até, né? Você tem uma barra com peso no chão, você vai, inclina para frente e tira esse peso do chão. Então, a pessoa com dor na coluna, ela tem medo de fazer esse exercício. E ele realmente não é um exercício para todo mundo. Mas você fazendo ele com a técnica correta, né, você vai galgando peso e você começa a ficar impressionado com a quantidade de peso que você consegue levantar nele. E ele vai fortalecer praticamente todos os músculos que a gente precisa da cadeia posterior. Mas não tem só esse, né? A gente tem pelvic thrust, né, que é aquele que você trabalha bastante glúteo, stiff, muitos exercícios, né, remada, exercício para costas, sem falar os para abdominal, os exercícios ginásticos, né, a infinidade de exercícios para abdominal que nós temos, né, que ajudam muito também a estabilizar a coluna. São os exercícios que eu mais recomendaria. Top. Só para a galera entender aqui, entrando no parênteses, então imagina, para o pessoal entender que tipo de exercício que é esse aqui, é como se você chegasse no supermercado e tivesse que descer, pegar 2 sacolas do chão. É aquele movimento que você faz quando você pega 2 sacolas do lado do supermercado, levanta, fica em pé e leva essas 2 sacolas para dentro de casa. É muito, extremamente funcional, né? É algo que você faz já o dia todo, o tempo todo. Então, ou seja... Eles deveriam ensinar isso na escola. Na escola, exatamente. Deveriam ensinar isso no primário. As pessoas, é um conhecimento tão útil, que deveria ensinar isso na educação física, na escola, e as pessoas não ensinam, né? Que muita gente acha que para você pegar uma coisa no chão que você tem que agachar, que você tem que dobrar o joelho e meio que sentar no chão. Você até pode fazer assim, mas o deadlift, o levantamento do solo, é muito melhor, né? Em que, na verdade, a flexão do joelho é só um pouquinho, agachar, pegar uma coisa no chão sem agachar completamente. Esse é o deadlift, né? E ele tem técnica, né? Total. Não, então, só para o pessoal entender, a gente está querendo falar para vocês compreenderem que é o seguinte: existem alguns movimentos que são movimentos extremamente funcionais, que eles vão, em alguns momentos do seu dia, você vai ter que fazer. Vai rolar ou pegar uma criança no colo, ou pegar uma sacola no chão, ou pegar algum objeto pesado, vai rolar algum momento que você vai precisar fazer aí um levantamento terra, ou seja, tirar um objeto do chão, e ali, aquele movimento em si, o fato de você negligenciar isso durante o seu dia, e não trabalhar isso, né, na sua base de exercício físico,
você não fortalece exatamente uma musculatura que é extremamente importante para você ter qualidade de vida, porque isso é um movimento funcional que vai estar constantemente sendo solicitado no seu dia a dia. Então, a prioridade do exercício físico é tentar entender o que você faz no seu dia a dia. Como que são os seus movimentos? Como que você agacha? Como que você pega um objeto do chão? Como que você pega um objeto e coloca para cima do guarda-roupa? Quais são os movimentos mais funcionais? Então, exatamente isso. Então, a partir do momento que você entende o corpo, entende, né, o que você faz no seu dia a dia, a prioridade deveria ser todo mundo tem que fortalecer essa musculatura. Uhum. Aí, mas tio Ed, existe outros exercícios? Existem milhares e milhares e milhares de outros exercícios. Mas todos os outros são derivados dos mais importantes. E aí teria que ser uma ordem de prioridade, né? Que infelizmente, eu acho que ninguém, de tanta informação que tem aqui, né, doutor? Na internet, as pessoas ficam perdidas. Tio Ed, o que eu faço? Eu tô com dor na lombar, mas aí a pessoa vai fazer caminhada. Né? Eu tô com dor na lombar, a pessoa vai fazer rosca bíceps, a pessoa tá com dor na lombar, ela vai fazer, sei lá, qualquer outro movimento. Então, falta muita informação e a gente peca, muitas vezes, de explicar o que realmente que é o mais importante aí, né? Que é trabalhar os movimentos funcionais. Por isso que eu sou extremamente apaixonado pela minha profissão e ter escolhido hoje trabalhar nessa área, porque eu sei o tanto que isso é importante para todo mundo ter qualidade de vida, né? Agora, vamos falar um pouquinho, só para o pessoal entender. A gente entendeu que com o passar do tempo, a gente vai perdendo massa muscular. E qual que é o problema de perder massa muscular? As pessoas não conseguem entender e ver a gravidade disso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, nós temos diversos problemas em perder massa muscular, tá? Primeiro que os nossos músculos são as nossas grandes usinas de energia, entendeu? Então são as usinas que vão queimar aquela gordura, aquela energia que a gente consome, eles vão queimar isso e vão transformar em energia. Então o músculo, ele é muito valioso no sentido de que ele vai evitar que você ganhe massa gorda, tá? É, isso é uma coisa, tá? A outra coisa é que as nossas articulações em geral, é, algumas têm mais, outras menos estabilidade intrínseca, mas a maioria depende muito dos músculos para ficar estável. Eu vou falar um pouquinho da minha área, tá? O ombro. O ombro é uma articulação que tem um encaixe muito rasinho, entendeu? Se dependesse de osso, o ombro ele caía no chão, ele não fica. O ombro fica no lugar por uma ação muscular. Então, nós estamos aqui conversando, nós estamos relaxados, mas os nossos músculos estão fazendo força para estabilizar essa articulação. A gente chama isso de tônus muscular, tá? Então, as doenças do ombro, as doenças do manguito rotador, que são muito comuns, elas são muito mais sintomáticas ou menos sintomáticas, dependendo da quantidade de músculo que aquele indivíduo tem. Você tem, às vezes, um profissional, uma bailarina, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o corpo, um educador físico, uma coisa. Essa pessoa, ela muitas vezes vai tolerar lesões maiores. Tem um buraco, a pessoa não sente nada. Por quê? Porque os músculos estão muito bem trabalhados. Eu, inclusive, já evitei muita cirurgia, né? Em paciente com lesões, muitas vezes, indicando um trabalho de fortalecimento muscular. Ah, estou com o tendão rompido, eu posso não operar? Isso, às vezes, é possível, né? Avaliando caso a caso, se a lesão não for tão grande, ou o paciente tiver um risco cirúrgico muito alto, o paciente tem mais idade, tem outras comorbidades, muitas vezes com o fortalecimento muscular, você transforma um problema, o problema continua lá, o tendão continua rompido. Mas a pessoa fica normal, levanta o ombro normal, isso tudo com os exercícios corretos, um simples fortalecimento muscular. Isso é verdade para a articulação do joelho, a artrose do joelho ela melhora muito com o trabalho de fortalecimento muscular. Entendeu? Então, as articulações em geral também tem essa parte do patrimônio que é você ter massa muscular, tá? Que evita dores articulares, que não deixa você ganhar massa gorda. E tem o outro extremo, de que no final da vida, né? O músculo ele vai ser importante para você fazer coisas que que durante a vida você não sente falta. Por exemplo, a maioria das pessoas não sente falta, não sente dificuldade para levantar de uma cadeira, para andar
daqui até a esquina, entendeu? Mas quando as pessoas têm 70, 80 anos, né, grande parte delas não consegue fazer isso. Você está entendendo? Então, se ela não tem massa muscular, o que vai acontecer? Ela tem uma dificuldade danada de levantar da cadeira. Ela tem uma dificuldade danada de se estabilizar, ela vai sofrer quedas. Ela vai inclinar para frente, passa um cachorro, ela vai cair, vai fraturar um fêmur. Você está entendendo? E isso é falta, né, de massa muscular. A gente chama isso de sarcopenia. Ela está presente, né, na população acima dos 80 anos de idade em até 50% das pessoas, dependendo. Né? Tem trabalhos mostrando de 10%, trabalhos mostrando de 80%. Se a pessoa estiver hospitalizada por algum motivo, né, durante uma hospitalização prolongada, 30% a 50% das pessoas podem vir a ter sarcopenia. E se a pessoa fez atividade física durante toda a vida, ela está blindada contra isso, ela está mais protegida. Ela não está imune porque existem doenças que vão causar alterações nutricionais, enfim, imobilidade, que aí ninguém está isento de ter uma sarcopenia. Mas se a pessoa tem esse hábito de fazer massa, ela fica com muito mais improvável de ter um problema desse. Entendeu? Não, sensacional. Aí muita gente não entende isso, né, doutor? Vamos falar um pouquinho dessa questão de densidade óssea, né? A gente entende que da mesma forma que você perde massa muscular, né, você perde força, perde massa muscular, você também perde força do músculo, você perde densidade óssea, né? E isso acontece também, então, ou seja, fala um pouquinho sobre isso para a galera entender. Vamos lá. O nosso esqueleto, uma vez formado, né, na nossa juventude, nós temos uma determinada densidade mineral óssea. Tá? É a quantidade de cálcio por centímetro cúbico ali de osso. E ao longo da nossa vida, essa massa óssea ela tende a ir caindo progressivamente. Tá? Isso é por vários fatores, pelo envelhecimento, mas é muito por alterações hormonais de cada pessoa. E aí nós temos uma peculiaridade que é no sexo feminino. Né? A mulher, ela tem a menopausa, que é a última menstruação, e os hormônios despencam a partir da menopausa. Então a mulher ela é muito mais vulnerável que o homem à osteoporose, porque depois da menopausa, os hormônios diminuem muito e a massa muscular tende a despencar. Das mulheres, Ed, que chegam até os 90 anos de idade, uma a cada 3 fraturam o fêmur, entendeu? Por conta de osteoporose. E essas fraturas nem sempre são porque caiu e fraturou. Às vezes só a gravidade, o peso do corpo, né, faz o osso ceder, a pessoa sofre uma fratura por uma energia baixíssima e por conta disso sofre uma queda. Entendeu? Então, o acompanhamento da densidade mineral óssea ele é muito importante, principalmente de perto nas mulheres pós-menopausa. O exercício físico ele tem um papel importante nessa prevenção, porque uma vez que você joga carga, principalmente exercícios aí de impacto, tá? Hidroginástica, por exemplo, em que o empuxo da água, né, tira um pouco da sobrecarga nos ossos, não são tão adequados. Mas o exercício com impacto, né, no qual você coloca uma carga, um peso em cima do osso, isso torna o osso ávido pelo cálcio. Tá? E o metabolismo do cálcio é uma coisa muito dinâmica. O cálcio está constantemente sendo retirado dos ossos e tem constantemente o osso novo sendo produzido. Entendeu? Então o exercício físico ele estimula a atividade das pequenas células ali que vão construindo os nossos ossos, vão tirando o cálcio do sangue e vão, né, botando ele para dentro do osso para montar. Então o exercício ele é importante, mas aí nesse caso não é só o exercício. Tá? Isso tem que ser avaliado caso a caso, porque muitos precisam de medicamentos específicos, né, para evitar o desgaste, né, e a retirada do cálcio dos ossos. Sensacional. Você trouxe um ponto aqui que é um ponto bem polêmico, né? Que é essa questão que... Vamos imaginar aqui, tá? A pessoa chegou ali aos 70 anos e o comum é que, né, os médicos indiquem que aquela pessoa faça hidroginástica, que é justamente para não sofrer impacto, né? E a gente sabe que o que aquela pessoa precisa fazer é exatamente o contrário da hidroginástica. Ou seja, ela precisa ser estimulada através de exercícios controlados, de alto impacto, ou seja, médio impacto, mas obviamente não é pular caixa, não é correr, nada disso.
criar uma carga, né, nesse osso, que é para estimular o aumento da densidade óssea. Mas se eu pego aquela pessoa com 70 anos e falo assim para ela, não, você já está velhinha, você já está em 70 anos, você vai fazer musculação para quê? Você tem que ir para a piscina, fazer hidroginástica, você não tem mais idade para fazer musculação, não. Né? Isso é muito doido isso, porque é o que a gente escuta, né? Mais que a gente... E isso ainda é uma coisa que tem que ser desmistificada nas pessoas, né? Porque é o que você falou. Eu digo, você falou que esse exercício é bom para quem tem 40, 50, digo mais, tá? Os exercícios resistidos, com peso, com carga, eles estão indicados nas pessoas com 70, 80 ou mais, tá? É muito mais importante, quanto mais idade, maior a importância relativa do exercício resistido, com peso, né? Não precisa ser peso, pode ser elástico, pode ser peso do corpo, mas é exercício para ganhar músculo. São mais importantes do que os exercícios para o coração. A corrida, por exemplo, né? Que é uma coisa que é muito, na minha opinião, sobrevalorizada, né? A corrida é muito útil, ela é muito boa, mas em excesso ela leva justamente à perda dessa massa muscular que é tão valiosa para a gente. Não só a massa muscular esquelética, como a massa cardíaca, tá? Corrida, né? A pessoa que começa a exagerar com maratonas assim muito frequentes, treinamento para maratona, existe dano ao miocárdio, né? Tem trabalhos mostrando dano ao músculo do coração, porque o nosso corpo vai pegando energia, né, de onde tem. Né? Ele pega glicose, acaba a glicose, começa a pegar aqui, ele começa a queimar massa muscular para transformar em energia para conseguir continuar correndo, entendeu? É doideira isso, né? A gente trouxe um ponto muito importante, que é essa questão justamente que tem que ficar na cabeça das pessoas, que a gente martela bastante, eu falo todos os dias sobre isso, doutor, que é justamente exercício físico não tem idade. Né? Então as pessoas precisam achar, exercício físico tem sexo. Tem gente que acha que não, musculação é só para homem. Tem gente que pensa isso. Musculação é só para homem. Não, exercício não tem idade. Exercício resistido não tem idade, não tem sexo. Ou seja, é para todo mundo. Agachamento é para todo mundo. Tem gente Mas que acha que agachamento é só para as mulheres. Né? Agachamento, não, eu tenho 70 anos, posso fazer agachamento? Não, agora que você precisa. Eu tenho 80 anos, eu posso fazer levantamento de terra agora que você precisa mais ainda. Ou seja, quanto mais, né, idade você tem, mais frágeis, né, são os seus músculos, os seus ossos. Aí que você precisa da principal ferramenta, que é justamente para fortalecer essa região, né? E é muito doido, porque ainda existe muito acredito que existe medo até dos médicos, né, de prescrever musculação para o paciente, né, doutor? Me fala, como que funciona isso no meio médico? É aquilo que eu falei. Existe uma cultura muito forte na sociedade de que a pessoa que está em forma é o triatleta, é o atleta é o maratonista. Essa pessoa, para a sociedade, é ela que está em forma, né? A musculação ela ainda é vista como uma coisa estética, como uma coisa... mas isso está mudando, tá? Isso está mudando cada vez mais. Mas, às vezes, o médico se sente um pouco pressionado a indicar que acha uma coisa mais leve. Não, musculação é muito pesado, vou fazer uma coisa muito pesada, vou fazer uma coisa mais leve, uma caminhada. E uma caminhada é uma coisa bem... Ela depende da pessoa, tá? Para uma pessoa que é muito sedentária, uma pessoa que sofre de sarcopenia, caminhada é um bom exercício. Para essa pessoa, caminhada é um bom exercício. Agora, se você tem 40 anos de idade, caminhada é muito pouco, entendeu? Muito pouco. Então, você precisa de mais do que isso, entendeu? E você tem que ir galgando degraus. Né? Então, sensacional. Eu aprendi muito esses degraus, né? Que você vai alcançando novos movimentos, né? E vai desenvolvendo. É uma coisa de muito longo prazo, né? O exercício físico, o exercício muscular, você vai tendo paciência, você vai chegando a condições que você não imaginava que você seria capaz. Em qualquer idade, né? Eu fico impressionado como você pega uma pessoa sedentária, então nunca fez, né? A pessoa que nunca treinou, você pega ela com 40 anos de idade, começa a aplicar exercício físico nela, essa pessoa se transforma completamente. Então, ou seja, em qualquer idade, se você está com 50, 60 anos, você começa a fazer exercício físico, teu corpo ele vai ter uma evolução assim, gigante, impressionante. Não tem essa coisa de falar, não, eu estou velho demais para começar.
né? Eu tenho um aluno agora com 60 anos, que é o Francisco. Ele estava parado há anos e anos parado, estava mais de 20 quilos acima do peso. E ele começou a treinar em casa. Ele teve uma evolução, ele perdeu mais de 12 quilos em 8, perdeu 10, quase 10 quilos em 8 semanas. E ele mandou uma foto agora, tem uns 2, 3 dias, né? E ele começou a fazer musculação agora aos 60 anos. Ele falou, tio Ed, como que é? Eu falei, vamos lá que eu vou te explicar, né? Eu tava no online, eu mandei a planilha para ele, ele chegou lá na máquina, não sabia, sabe, ajustar nada, mas mesmo assim foi lá e fez. E é impressionante que eu consigo olhar para aquilo e falar, gente, como que o exercício físico é mágico. Porque ele pega uma pessoa com 60 anos, faz aquela pessoa ganhar massa muscular e toda condição metabólica, todos os parâmetros de saúde começam a melhorar também, né? Todos os marcadores de saúde também começam a melhorar. E é impressionante isso, como que é um remédio, né? O exercício físico é um santo remédio aí para qualquer idade. Eu Vamos lembro do que falando. você me falou. Uhum. Você virou para mim e falou assim, olha, eu queria te emprestar o meu condicionamento físico durante um dia para você saber o que que é. Aí depois você me devolve. Não, eu falo Isso eu isso, guardei. eu lembro disso, eu lembro disso. Porque é A exatamente qualidade isso, de né? vida, né? Porque a questão toda, existe vários mitos em relação a essa questão de 40 anos, de achar que você tem 40 anos, você tem que estar acima do peso, né? Enfim, diabético, sei lá, com dores na lombar, e as pessoas associaram a idade a já um problema instalado, né? Então, ou seja, Normalizam isso, né? exatamente, você tem 40 anos, é comum você estar nesse estado. Então, toda vez que eu, né, pego algum aluno aqui, eu falo, olha, eu gostaria tanto de pegar o meu condicionamento físico, te emprestar por um dia, para você ver como é que é estar bem condicionado aos 46 anos, que eu vou fazer 47 agora, né? E é bom porque você percebe que aí você desbloqueia um monte de crenças na tua cabeça de achar que é a idade. Não, não tem nada a ver com isso, né? A gente Pois é. consegue, inclusive, dar baile na molecada aí, né? Pegar esses menininhos de 20 anos aí. Doutor, olha, a gente já fechando aqui um pouquinho. Me fala um pouquinho, principalmente para essa galera com mais 40, o que você, como médico, né, especialista, o que você indicaria hoje? Indicaria pensar em tudo que é tipo de exercício físico. As pessoas, talvez uma questão que eu mais recebo aqui é, Tived, eu faço caminhada, eu faço corrida, as pessoas não sabem o que fazer. Se você tivesse que indicar, vamos pensar em saúde, não pensar no corpo sarado, emagrecimento, pensar na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida daquela pessoa. Que tipo de exercício você, com a tua experiência, fala, essa parada você tem que fazer? Isso não é tão importante, isso não é tão importante, mas isso é necessário. Tá. Primeiro, assim, pessoalmente, né, o que me abriu muito a cabeça foi o CrossFit e a teoria do CrossFit, né? Que é o condicionamento em múltiplos quesitos que são considerados condicionamento físico. Isso abriu muito minha cabeça nos últimos anos, e eu aplico isso na minha prática, né? E eu explico isso para os meus pacientes. Aplico muito, tá? Mas a coisa tem que ser personalizada. Porque o exercício físico tem que ser uma coisa que a pessoa tenha um interesse, um prazer. Muitas vezes é difícil você vencer, às vezes, o preconceito da pessoa contra aquele exercício. Então tem que ser uma coisa personalizada, pessoa a pessoa. A parte anaeróbica é muito importante. É a parte, eu diria que é a parte mais importante, tá? Você trabalhar com pesos, tá? Principalmente movimentos funcionais, porque muitas vezes, né, na nossa idade, né, não tem tempo. Não tem tempo. Precisa ser uma coisa eficaz. Precisa ser uma coisa que você precisa aproveitar o seu tempo. Né? Não dá para ficar 2 horas na academia. Então, exercícios funcionais resistidos são os que eu mais indico. E um detalhe hoje em Só dia eu falo muito guarda para as aí, pessoas. guarda só um parênteses aí. A galera não sabe o que é exercício funcional. Vamos classificar aqui, vamos falar assim, dar um nome aos bois aqui. Vamos citar aqui os principais que você fala, esse não pode faltar no seu treino. O que você. Vamos colocar aí os top 5. Agachamento, Agachamento, né? O deadlift, né? Que é o levantamento levantamento terra. solo, Uhum. levantamento terra, né? O supino, a 3. barra, né? O pull-up, Para o puxar, pull-up, fazer barra. que 4.
O pull-up é uma coisa meio avançada, tá? É uma coisa que eu acho que aí é um detalhezinho que às vezes é melhor na musculação para quem está começando, que é você ter um pulley, que aí você consegue fazer um peso menor do que o peso do seu corpo, Ou seja, tá? Então, uma puxada vertical. uma puxada vertical é muito pesado para quem está começando, Hum. mas é esse movimento, né, que eu estou falando. Esse é Então, pegar, puxar teu peso, puxar, se for uma polia, puxar aquilo para baixo, ou se for uma barra, puxar teu corpo para cima, isso. né? E o quinto, Vamos lá, nós já falamos de dois importantes para o membro inferior, já falamos de dois importantes para o inferior, e o quinto seria o exercício para o abdômen, entendeu? Seria um exercício ginástico, algum tipo de abdominal, entendeu? Para fortalecer o core. Esse seria, para mim, esses 5 seriam os mais importantes para a saúde em geral. então, esse seria o corpo blindado, né? Você blindar de dentro para fora os principais músculos, justamente para a gente se prevenir contra lesões. Não tem para onde correr, né? Exato. A gente vai, os músculos vão ficar mais ágeis. Pode falar. Dar mais um detalhe, Ed, Claro. que é a importância da técnica. Eu falo isso muito para os meus pacientes hoje em dia, porque existe um negócio muito importante que é a técnica, o movimento com a técnica correta. As pessoas estão muito preocupadas com o peso. Eu pego X, eu pego 2X, eu pego 3X. Gente, o peso, ele é uma consequência, tá? Se você faz o exercício com a técnica correta, você vai galgando esses pesos naturalmente, você vai desenvolvendo, você vai começando a voar. E a técnica, ela não é simples. A técnica é uma coisa que precisa ser ensinada. Então, muita gente não busca um atendimento personalizado, tá? Por conta de achar que, vou gastar um dinheiro grande para ter um atendimento personalizado. Aí eu vou parar de fazer, vou perder tudo que eu ganhei. Isso não é verdade, tá? Quando você tem um atendimento personalizado, você ganha técnica. A técnica você nunca vai esquecer, tá? Vai chegar um momento em que você não precisa mais do atendimento personalizado, porque você já ganhou os movimentos, você sabe fazer aqueles movimentos, entendeu? E isso você vai levar para o resto da vida e vai transformar a sua vida. Eu falo isso muito para meus pacientes também. Sensacional. Eu costumo dizer sempre isso aqui, né? Quem aprende não depende. Então, o que o profissional de educação física quer é exatamente ensinar os seus alunos para que eles consigam não só executar os movimentos de forma correta na academia, no funcional, no crossfit, enfim, não interessa onde, mas que ele consiga, na hora, em casa, na hora que ele for fazer algum movimento parecido, ele consiga lembrar que existe ali algo que ele já aprendeu na academia e que ele simplesmente vai colocar em prática dentro de casa. Porque se você pensar, o corpo ele se movimenta da mesma forma na academia, muitas vezes você se movimenta em casa, né? E você cria aquela consciência corporal e ganhando essa consciência corporal, você transfere tudo que você aprende na academia, você transfere para dentro de casa. Pegar um objeto do chão, pegar um guarda-roupa, sei lá, pegar alguma coisa muito pesada no chão, sei lá. Todo momento você está precisando solicitar seus músculos, entende? Exato. E eu faço isso, eu ensino para os meus pacientes como trabalhar os músculos, por exemplo, do ombro, o manguito rotador, né, que é uma musculatura que precisa ser trabalhada. Às vezes eu explico para eles, inclusive assim, isso é uma coisa que você tem que fazer igual escovar dente, né? Você não tem tempo para escovar dente? Se você tem tempo para escovar dente, dá para você tirar ali uns 2 minutinhos para você trabalhar o seu manguito rotador. Ensino a técnica do exercício e isso para o ombro é muito importante, entendeu? Muitas vezes isso evita cirurgia, é a saúde articular, entendeu? E ao ensinar essa técnica, né, ele não depende da fisioterapia muitas vezes, entendeu? Não depende tanto do remédio, que em excesso vai acabar fazendo mal. Então, tudo é técnica, né? Nem só exercício. Na vida, na verdade, nas profissões. A técnica é a primeira coisa que você tem que aprender e respeitar. O resto é consequência. Exatamente. E tudo tem técnica, né? Desde fazer uma flexão, desde fazer um supino, um agachamento, um movimento mais complexo. Tudo tem técnica. Olha, só para a gente responder 2 perguntas aqui que eu separei. O Gil mandou uma pergunta assim, a gente já mais ou menos falou sobre isso, né? Ele falou assim,
Eu abri uma caixinha, peguei duas perguntas da caixinha para gente responder aqui ao vivo. O Gil perguntando assim, ó, como não piorar a dor no joelho e na virilha? Então, ou seja, ele já tem uma dor no joelho, o que que ele faz para não piorar? É que é muito, muito comum isso, né? Poxa É. vida, já tem uma dor aqui no joelho, e agora o que que eu faço para não piorar mais essa dor no joelho? Podia ser uma dor no ombro, já tem uma dor no ombro aqui, o que que eu faço agora para não piorar essa dor no ombro? Bom, a primeira coisa, tá, que a gente precisa é de um diagnóstico, tá? Porque as dores no joelho não são iguais umas às outras, tá? Você tem dor no joelho por conta do problema fêmuro-patelar, na patela, na rótula, né? Você pode ter uma artrose no compartimento medial do joelho, que é a parte de dentro. Você pode ter uma artrose no compartimento lateral. Todas essas doenças vão agravar em condições, né, e exercícios específicos, entendeu? Então, a primeira coisa que precisa é de um diagnóstico. Com esse diagnóstico em mãos, né, a gente consegue traçar, né, um tratamento ideal. E isso pode passar por, desde, olha, está liberado, entendeu? O agachamento, você pode agachar até o chão, porque muita gente acha, tem problema no joelho, então eu só vou agachar um pouquinho, né? Vou agachar quase nada, fazer aquele metade do squat. Nossa, isso é tão comum da gente ver a pessoa está agachando. Gente, você tem que abaixar mais. Não, porque eu tenho problema no joelho. Aí não pode. Alguns, de fato, por exemplo, os problemas na rótula, que são muito comuns nas mulheres, tá? Dor na patela. A gente fala patela porque se você fala rótula, o jovem não entende. Você fala patela, o idoso não entende. Então, a gente fala os dois. Muito comum dor no joelho no sexo feminino é um problema femoropatelar, na rótula, na patela, tá? O ápice da carga entre o fêmur e a patela é com 30 graus de flexão. Então você pode agachar até embaixo, entendeu? Agachar até embaixo você alivia muitas vezes o contato. Depende de onde é a lesão na patela. Na via de regra é 30 graus só de flexão. Então, agora, se você tiver um problema articular grave, esse movimento pode te prejudicar. Aí, nesse caso, a gente pode lançar mão de exercícios isométricos, tá? Em que você vai contrair o músculo e não vai ter movimento. Então, você vai sobrecarregar menos a sua articulação e vai trabalhar o músculo, entendeu? Em casos extremos, até estimulação elétrica, entendeu? Que você pode fazer no músculo para você ter ganho de massa muscular sem ter a sobrecarga articular do movimento, entendeu? Mas isso tudo tem que ser visto caso a caso. Ou seja, tá com dor no joelho, tem que procurar um médico e o médico vai ali traçar um plano e ir lá na frente fortalecer esse joelho para que não tenha mais problema, né? Exato. Você sabe por que você tem dor no joelho? Se você não sabe, Hum, é o primeiro passo. Saber por que você está tendo essa dor no joelho. Depois, você vai pensar no tratamento. top. Aí o Alex colocou assim, ó, hérnia de disco, posso treinar? Na grande maioria das vezes, sim. Mais uma vez, eu vou ser repetitivo. Hum. Tem que ser visto caso a caso, tá? No caso da hérnia de disco, é muito comum as pessoas terem hérnia de disco. A maioria delas não precisa de cirurgia e é Quanto, benéfico o doutor, tratamento. quantos por cento, vamos falar da galera mais 40, nessa faixa etária, 40 anos, quantas pessoas têm hérnia de disco? Vamos lá. Hérnia de disco não é uma percentagem tão alta, tá? Aí você vai botar 5%, 10%. Mas, assim, nesse caminho, protrusão discal, osteofitos, sinais de doença degenerativa que não chega necessariamente a ser uma hérnia de disco. Deixa eu explicar aqui, talvez as pessoas não entendam, tá? Entre os corpos vertebrais, nós temos um amortecedor, que é o disco intervertebral, tá? Esse disco, ele com a idade, ele vai sofrendo degeneração, ele vai ficando menos elástico, entendeu? Ele vai ficando protruso, ele vai começando a sair do espaço entre os discos, tá? Isso a gente chama de protrusão discal. Aí chega um momento que o anel que está em volta dele rompe e o núcleo dele, que é tipo uma gelatina, fica extruso. Isso é a hérnia de disco, tá? Isso é menos comum, mas nem toda hérnia de disco é sintomática, tá? Então, a hérnia de disco não é contraindicação absoluta para fazer exercícios físicos, até mesmo resistidos. Mas alguns casos, principalmente os que estão tendo sintomas neurológicos, principalmente motores, ou seja, se essa hérnia está comprimindo um nervo
e isso está te causando fraqueza especificamente, esse pode ser um caso em que seja necessário, às vezes, até mesmo uma intervenção cirúrgica nessa hérnia. Um sintoma motor sustentado, que não está resolvendo, você sente fraqueza na perna. Esse é um caso, é um sinal de alerta, é um caso um pouco mais grave que talvez você não deva sobrecarregar a coluna e precisa de um especialista para avaliar a necessidade de até mesmo uma intervenção cirúrgica. Excelente, excelente, excelente. Então, ou seja, prevenção, né? Se prevenir ao máximo para que não tenha problema. Se caso tiver algum problema, seja qual for, buscar um ortopedista, né? Procurar um médico, ele vai avaliar o seu caso e ali vai, né, traçar um plano. Mas a grande ideia é se cuidar, né? Se cuidar para não ter dores aí. E até posso adiantar aqui que a maioria das dores, obviamente, tem que ver, mas a gente se cuida do corpo e muitas vezes a gente emagrece um pouquinho, né? Às vezes as pessoas estão 10, 20, 30 quilos acima do peso. E esse sobrepeso, é importante a gente falar sobre isso também, né? Está acontecendo ali uma sobrecarga numa articulação que não foi feita para receber aquele sobrepeso, né? Então, muitas vezes só... Pode falar. Cuida da mente também, Ed, tá? Tem muitos trabalhos aí mostrando que para você manter sua mente saudável, né, na terceira idade, o exercício físico ele é mais útil do que ficar resolvendo quebra-cabeça, do que ficar resolvendo palavras cruzadas, né? Mantenha a sua mente funcionante, né? O exercício físico é mais eficaz às vezes do que o estímulo intelectual, né? Leitura e tudo. É outro dado aí interessante, importante sobre as vantagens aí do exercício físico, saúde mental. Total. Se a gente for falar sobre os benefícios aqui, a gente faria uma live só sobre isso, que é impressionante, né? Uma coisa que eu falo sempre aqui, né, que eu sou apaixonado pelo exercício físico, que é a questão quando o fato de você treinar, que a gente falando de treino resistido, né, fazer uma contração muscular ali, isso faz o teu corpo ali só a gente liberar, né, uma proteína muito importante, porque a gente sabe sobre isso, né, que é a miocina. Então, o teu próprio músculo, ele libera, né, uma proteína que vai te ajudar como uma espécie de anti-inflamatório. Então, eu costumo dizer sempre assim, né, as pessoas... Tio Ed, eu tô com o ombro machucado. Beleza, deixa o teu ombro quietinho aí, não vai mexer não, vai lá no médico. Mas por que não fazer um agachamento? Né? Porque quando você faz um agachamento, não tem nada a ver com seus ombros, obviamente, e ali você vai fazer o teu corpo liberar a miocina, essa miocina vai funcionar como um anti-inflamatório, e que vai circular toda a sua corrente sanguínea, que vai curar aquele ombro também, que vai ajudar naquele ombro também. Então, a gente tem... Cada caso é um caso, né? Isso é incrível. Tanto que o nosso corpo, ele é uma máquina feita ali para se curar, digamos assim, né? A gente tem que só se movimentar um pouco mais. Doutor, olha, muitíssimo obrigado. Dá o último recado aqui para a galera, tá? Mais 40 aí. O que você recomenda para a galera? Fala aí, dá a última palavra aqui. Eu acho que você tá assistindo aí, tá acompanhando o tio Ed aí, você tá no caminho certo. Tá? A parte mais difícil do exercício físico é começar, é a parte disparado mais difícil. As pessoas falam muito em força de vontade, tá? E a gente não tem força de vontade o tempo inteiro, nem eu, imagino que nem você tenha força de vontade o tempo inteiro. Você só precisa ter força de vontade suficiente para começar uma rotina, tá? Uma vez que essa rotina ela foi estabelecida, você não precisa mais de força de vontade. Aquilo ali já está no seu dia a dia, já está na sua rotina, entendeu? E você começa a sentir os efeitos, você começa a sentir os efeitos benéficos, você começa a se sentir bem, e aí quando você vê, já virou uma cachaça, isso já faz parte da sua vida. Quando você não vai treinar, você se sente mal, você faz o que você precisa para poder ir treinar. Isso não é questão de força de vontade. A força de vontade é só aquela coisa inicial. É questão de você colocar isso na sua vida, né, na sua rotina, e depois vira automático. Fantástico. Eu costumo dizer sempre que é igual empurrar carro que está parado, né? Já empurrou o carro assim, faz uma força tremenda para ele sair do lugar, porque ele está parado, tirar ele da inércia, né? É aquela força que você tem que fazer muito grande. Depois que você empurra, ele vai pegando embalo, fica tudo mais leve, muito mais fácil. É exatamente isso. Primeiro,
difícil criar aquela rotina. E depois de estabelecida a tua rotina, é muito mais fácil, né? E é legal, só para a gente fechar aqui, com uma coisa que eu sempre falo, que é essa questão de você ter também resultado, né? Você ter um planejamento de treino para que você já consiga ver algum resultado. Pô, tô treinando aqui, tô sentindo que eu tô bem, mais forte, mais duro, a musculatura tá brotando aqui, tô me sentindo melhor, né? Sabe? Mais disposição, mais energia. Quando você tem isso, e você consegue perceber isso, isso é a motivação, né? Você vai continuar, vai servir como combustível de motivação. E muito doido, isso só acontece, muita gente espera a motivação, né? Não, primeiro você vai ter que empurrar o carro que está parado, fazer muita força, e aí você não vai ter motivação, você vai que vai, só acredita e vai. E depois, essa motivação vai fazer você conseguir empurrar esse carro mais pro resto da vida, né? Mas não espere a motivação, não tem que ter motivação, né? É assim mesmo, né?